Sejam bem-vindos. Nesse momento de abertura, vamos entregar o nosso coração humildemente ao plano espiritual e pedir que nesses momentos de intimidade, com essa palestra, possamos aprender alguma coisa e pedir principalmente ao plano espiritual que inspire essa palestrante para que o que for dito essa noite seja útil no dia a dia da vida de cada um de nós. Pedimos autorização, então, para abrir a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Progredir sempre. Um tema que, se a gente procurar na internet, nós temos variadas palestras e variados palestrantes. Mas o que me trouxe para esse tema não foi exatamente as palestras que nós vemos e podemos ouvir na internet, todas ótimas. O que me trouxe para esse tema foi quando eu estava fazendo o ESD, nessa casa abençoada, como estudante, e como diz o Gonçalo, há muitos anos atrás, quando nós estudamos a lei do progresso, ele virou uma chave na minha cabeça. Eu sempre fui, agora eu tenho que falar um pouco de mim para dividir a experiência. Eu sempre fui uma pessoa muito chata, com organização e com limpeza e com arrumação de gavetas. Se alguém da minha família agora, mais tarde, for escutar essa palestra, vai dizer chata era apelido. Porque se alguém estivesse cortando uma cebola lá na pia e eu visse a casquinha, eu já ia pegar a casca de cebola e botar no lixo. Aí a pessoa, mas cadê a casca que estava aqui? Ah, botei no lixo. Mas eu ia fazer um adubo para uma floreira. Eu sempre fui muito rápida nisso, porque a organização da casa material, eu não tinha nada a ver com o espiritismo, eu venho de uma família católica, a organização da casa material sempre me foi uma terapia muito boa, porque enquanto arrumava as gavetas, arrumava também minha cabeça, e ficava lá discutindo comigo mesmo coisas. Só que quando eu comecei a estudar a lei do progresso no ESD, isso tocou a minha alma de uma forma diferente, profunda. Eu cheguei em casa depois da aula, que era ministrada na época pelo Carlos Eugênio, e fiquei pensando, caramba, o Livro dos Espíritos fala tanto em progresso, eu estudo isso agora na sala de aula. Bom, veja só, eu adoro fazer minhas faxininhas, mas eu faço tudo de uma forma atabalhoada. Tanto é que eu não sei como é que eu não perdi os dedinhos dos pés, porque não havia cadeira que eles não ficassem presos, não havia pedaço de cama que não batia o dedinho quando a gente dá aquele solavanco e sai quase chorando. Dava banho no cachorro como uma obrigação, e o cachorro fugia cada vez que ele me via, porque ele me via, sabia que ia tomar banho. Isso me ensinou a ter uma ternura e um amor, porque se tudo nessa vida tende ao progresso, não é só a parte hominal que progride, é o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e nós também. Quando eu comecei a olhar esse tipo de pensamento na nossa doutrina espírita, eu comecei a fazer as coisas colocando um impulso de ternura em cada uma delas. As cadeiras não ficaram boazinhas, elas não deixaram de tropeçar nos meus dedinhos. Mas aconteceu uma coisa interessante. Raramente eu consigo fazer isso de novo. O cachorro, que eu tinha que procurar por umas 3 horas para dar banho, ele vai bem contrariado ainda. Mas o rabo que ficava por baixo das pernas, quase encostando no fuço, porque ele é um vira-lata bem pedigree, ele fica alto. E enquanto eu fico dando banho nele, ele fica
praticamente me olhando o tempo inteiro, assim, com aqueles olhinhos de confiança, como uma criança querendo segurar a mão do pai e da mãe. E nesses 15 dias que passaram, eu passei lá no interior com a minha mãe. Eu sou uma moça da roça. A gente faz de tudo, desde limpar a casa até podar a árvore. E estava lá eu em cima da hora, porque ia ter que fazer o almoço, e estava podando umas bergamoteiras, porque estava quase fechado, não entrava mais sol. E como eu estava com pressa, eu saí dando serrotado e tudo que foi canto, e eu fiquei com os braços que ficaram lanhados. E aí eu pensei, Márcia, cadê a lei do progresso? Cadê aquele sentimento de ternura que tu aprendeu há anos atrás e já esqueceu? Como é que tu sai batendo numa árvore de uma forma assodada que tu está com prazo para o almoço? Ou faça uma coisa, ou faça outra. E isso vem tocando, assim, toca no coração de uma forma, e claro que eu não parei aqui, eu fui lá para o Livro dos Espíritos na época. E o Livro dos Espíritos, ele fala em várias passagens sobre o progresso, sobre o progredir. Nós temos no artigo não, olha só, a área jurídica, na questão 132, que é quando se fala da encarnação dos espíritos. Foram criados lá, simples, ignorantes, sem ciência, e começam a crescer. E aí Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí vem uma resposta que é longa, mas é belíssima. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Tanto que depois, lá na 170 e pouco, vai dizer o que se torna um espírito depois da última encarnação? O espírito puro. Deus impõe a encarnação. Essa é a única imposição que a gente vai ver no Livro dos Espíritos, que é feita por Deus, para que se atinja a perfeição. Para alguns, é uma expiação, para outros, uma missão. E, surpreendentemente, vai depender de como a gente encara essa expiação, como a gente encara essa lei do progresso. Porque se ficar de mau humor o tempo inteiro, dando chute em lata de lixo, esquecendo, cheguei lá, tem meu filho que eu preciso levar para a escola, mas eu já estou acostumado que eu não preciso nem estacionar o carro, porque ele já desceu, já está com a lancheirinha pronta para eu sair correndo. Naquele dia, deu alguma zebra, eu tive que estacionar o carro, tive que descer, fui pegar um elevador, ele desceu pelo outro, desencontrei lá embaixo. Quando ele chegou com aquele sorriso irritante de criança, com aquela alegria irritante de criança, já dei um peteleco nele, levei para a escola e deixei a minha alma lá, meu filho. Como eu encaro essa prova do dia a dia, e posso ter estragado meu dia por causa disso. Mas se eu tiver ternura nisso, as provas do dia a dia podem não ser exatamente uma expiação, pode ser simplesmente uma etapa a mais. E aí diz ainda assim, todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. E a expiação aqui está da forma que a gente olha para ela, evidentemente. Porque ela pode ser simplesmente uma prova que a gente tenha que vencer. A gente pode olhar para ela com alegria e com esse princípio de progredir sempre. E vai mais. A encarnação também tem outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condição de cumprir a sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Aqui já fala da pluralidade dos mundos, da pluralidade da vida, talvez por isso que até hoje, com tudo que a gente tem de tecnologia, não se conseguiu achar vida fora da Terra, porque se procura uma vida tal qual nós conhecemos, tal qual nós existimos. Aqui diz, a gente recebe um aparelho, um corpo,
de acordo com a harmonia daquele mundo onde vai habitar. E diz mais: com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Kardec complementa: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que por essa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia e tudo é solidário na natureza. E como a gente viu isso, né, quando a gente foi obrigado a respirar fumaça de coisas que estavam queimando lá do outro lado do país. Como a gente vê isso quando a gente passa na rua e vê a forma com que a gente está tratando a nossa natureza, de um país tão lindo, e a gente está fazendo pouco dela o tempo todo. Como a gente vê isso quando a gente vê a forma com que a gente trata os animais, tantos animais abandonados por aí no mundo. E a gente, às vezes, desavisado, pensa que não faz parte, porque afinal de contas acontece sim, para os desavisados. E daí a gente vai lá para a parábola dos talentos. Eu vou ler porque ela é muito bonita. 5 talentos. Acontecerá como certo homem, Mateus 25, 14, 30, Lucas 19, 11, 28. Acontecerá como certo homem que estava prestes a partir para terras longínquas. Chamou os servos e lhe confiou bens. A um deu 5 talentos. A gente sempre pensa em talento ligado à matéria. Vamos pensar em talento aqui ligado à virtude. A um deu 5 talentos, ao outro 2, e ao terceiro 1. Injusto, né? Mas ele segue a cada um segundo a sua capacidade. Cada pai sabe exatamente o que pode pedir para cada filho, porque cada filho tem o seu talento, tem a sua virtude. E aqui esse senhor chamou 3 servos, para um deu 5, para um deu 2 e para um deu 1, porque aquilo que ele poderia dar conta, 5 virtudes, 2 virtudes, 1 virtude. O tempo passou não, o servo que recebeu 5 já saiu correndo e foi a multiplicar. O servo que recebeu 2 saiu a multiplicar correndo. O servo que recebeu 1 pensou, esse senhor é um carrasco. Se eu perder esse talento, eu vou ficar em maus lençóis, eu vou enterrar. Passou o tempo e voltou o senhor e chamou cada um deles e perguntou para cada um deles o que fizeram dos seus talentos. O que recebeu 5. Olha, meu senhor, aqui eu lhe devolvo os 5 talentos que o senhor me deu e mais 5 talentos que eu multipliquei. Ou seja, ele saiu pelo mundo, ele saiu pelas cercanias, distribuindo os talentos dele, fazendo frutificar aquilo que recebeu de virtude, de paciência, de humildade, de tolerância, de caridade. O segundo é a mesma coisa. E o senhor falou, se você, vamos ver o que ele falou exatamente aqui. Muito bem, servo fiel, já que fosse fiel no pouco, constituir-te-ei sobre o muito, entra no gozo do Senhor. Ou seja, segue a tua encarnação. O segundo, a mesma coisa. Muito bem, servo útil e fiel, já que foste bem no pouco, constituir-te-ei no muito, entra no gozo do Senhor. O terceiro servo, que enterrou o talento por medo, por preguiça, provavelmente porque pensou, ele é vingativo mesmo, não vou fazer nada. Ele ainda usou uma justificativa.
Bem te conheço, Senhor. És homem rigoroso, colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. Pelo que tive medo de ti e fui enterrar o meu talento. Aí tens o teu de volta. Respondendo o Senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, por conseguinte, colocar o meu dinheiro no banco. Não vamos esquecer que Jesus sempre falava de uma forma que as pessoas da época pudessem entender. Se ele falasse de virtudes e coisas assim, por isso que até hoje a gente traz os talentos como bens materiais. E eu, na minha volta, teria recebido com juros o meu capital. Tirai-lhe, pois, o talento e entregai-o a quem tem os 10 talentos. Porque ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-lhe-á até aquilo que possui. Esse servo inútil, porém, lançai-o às trevas de fora, onde haverá choro e ranger de dentes. A gente sabe que quando foi criado recebeu um selo de qualidade do nosso Pai. Ele veio e disse, olha, eu vou criar vocês simples e ignorantes, mas eu vou criar vocês para chegarem à perfeição. A gente tem aqui dentro um selo já, uma garantia do nosso Pai Criador que a gente tem condições de crescer. Cada um do seu jeito. Podemos fazer como dos 5 talentos, os 2 talentos, e sair distribuindo a caridade que podemos, a fraternidade que podemos, os cuidados com a humanidade, com o planeta, como aqui mesmo diz, nós somos todos partes. E quando a gente chega como co-criador, com a responsabilidade do ser huminal, nós somos partes ainda mais importantes na criação. Agora, a gente pode ficar com medo, ficar preguiçoso, ficar ocioso, porque se tem uma coisa que cada um de nós tem, é o livre-arbítrio. A gente pode usar o nosso tempo para estudar e vencer uma prova, ou a gente pode usar o nosso tempo para fazer hora e não fazer nada, gastar uma encarnação. E a gente não precisa se preocupar, porque para cada um de nós, dependendo do que fizer com o talento que recebeu, vai ter um mundo todo customizado para a gente habitar na próxima encarnação. Porque o próprio Livro dos Espíritos, no artigo aqui 167, no item 167, a questão, ele pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Então, se a gente fizer corpo mole e lutar e começar, eu não quero progredir agora, porque afinal de contas eu tenho eternidade, eu sou um espírito eterno, tudo bem. A gente vai encontrar um mundo todo customizado que vai nos receber e que a gente vai ser obrigado lá a mostrar os nossos talentos, porque aquele povo vai ser muito mais primitivo do que a gente. Então a gente vai caminhar. Agora, quem caminha já começando a desenvolver os próprios talentos, as próprias virtudes, a progredir, está começando a vislumbrar aquela pequena historinha de Lucas, eu acho, onde ele achou a pérola preciosa, que ele fala de um negociante que saiu a procurar pérolas. E, de repente, ele encontrou uma pérola preciosa, riquíssima, valiosa. Foi lá e vendeu tudo que tinha para adquirir a pérola preciosa. A gente pensa, coitado, ficou pobre, né? Vendeu tudo. A gente não está falando aqui de bem material, de jeito nenhum. A gente está falando aqui de uma pérola preciosa que se forma dentro de um molusco quando está machucado. Quando ele recebeu ali um grãozinho de areia, ou ele recebeu ali uma substância dentro da concha que começou a incomodar, que começou a doer.
E esse molusco começa a soltar o nácar e vai formando uma pérola ali dentro para se livrar da dor, vai ficando macio. E essa pérola está lá nas profundezas do mar. Claro que hoje a gente já tem criação de ostras, mas a gente está falando de uma pérola preciosíssima. E quando a gente vai lá e traz das profundezas do mar essa pérola, e abre, e ela entra em contato com a luz do sol, ela fica simplesmente preciosíssima. E como é que a gente descobre essa pérola preciosa na nossa caminhada, no nosso dia a dia? O molusco sofreu, e sofreu muito para conseguir formar essa pérola preciosa. O negociante, ele saiu a vender tudo que tinha para conseguir essa pérola preciosa. Ele com certeza passou pelas vicissitudes do mundo, ele com certeza passou por todas as provações do mundo e ele com certeza se livrou da raiva, dos ciúmes, dos mal-entendidos, dos vícios, para adquirir essa pérola preciosa. É esse o caminhar que espero da gente quando nos criam, lá atrás, simples e ignorantes. É um caminhar que pode ser tenebroso, principalmente se a gente for recalcitrante, teimoso, pode ser tenebroso. Mas é um caminhar que pode ser leve, pode ser suave, se a gente estiver, como dizia Chico, Deus me livre, eu prefiro caminhar com Jesus, que é leve o seu fardo e suave o seu jugo. Vai depender de cada um de nós, da escolha que a gente fizer, do querer progredir, em que tempo vai progredir. Um dia vai ter que ser, porque tudo tende ao progresso, tudo que nos cerca tende ao progresso. Quando a gente tem uma dor terrível, a gente perdeu no nosso condomínio um morador ilustre há 15 dias atrás. Eu já estava lá na minha mãe e esse morador ilustre tinha 8 meses de idade. Ele é de um casal que já tinha uma pequena, que vai fazer 3 anos. E ele nasceu com Down e com as valvulinhas do coração e do pulmão abertas. Ele era uma criança que quando a gente via, ele tinha um sorriso que ele iluminava o quarteirão onde ele estava perto. Quando a gente via aquela criança batendo aqueles pezinhos, que parecia aqueles pãozinhos que acabou de sair do forno, sabe? A gente olhava para aquilo e dizia, Deus existe. Esse sorriso de uma criança assim não acontece sem a interferência de Deus. Ele foi, fez todos os exames e os médicos disseram, olha, é uma cirurgia como outra qualquer, vai ter risco como outro qualquer, mas ele é uma criança forte, ele ganhou bastante peso, ele vai conseguir dar conta. Infelizmente, na cirurgia, o coraçãozinho dele não voltou a bater. O prédio inteiro ficou em luto. Eu não estava aqui, mas eu não parava de receber as mensagens. Quando eu voltei no domingo à noite e ontem eu fui até a casa deles para dar um abraço. É a única coisa que a gente pode fazer numa hora dessas. Não há justificativa quando se perde o serzinho. Um pai e uma mãe, acho que a dor não tem como explicar. E eu cheguei lá meio preparada, porque eu pensei, eu vou encontrar um casalzinho jovem, estavam os avós lá, eu vou encontrar desesperança, eu vou encontrar tragédia ali, porque eu via o amor, são meus vizinhos de porta, eu via o amor, eu via a alegria de ter aquela criança. E eu cheguei lá e encontrei uma família triste, profundamente triste, mas pacificada. Eles não estavam desesperados pela perda deles, estavam profundamente tristes, mas eles estavam profundamente gratos por tê-lo conhecido, e eles não são espíritas.
Eu vi uma criança de 3 anos de idade dizendo: tia, a gente está esperando a estrelinha nascer ali para fazer uma prece, porque o maninho virou estrelinha. E a estrela, uma das primeiras da noite que brilha, brilha na janela dela, eram 4 horas da tarde. E ela estava esperando a estrelinha aparecer para fazer uma prece. E os avós se segurando para não chorar com aquilo, porque eles tentaram fazer a coisa mais leve possível para a criança. E aí tu pensa no progredir sempre, tu pensa na pérola preciosa e tu pensa nos talentos, e tu pensa, gente, como tem gente que consegue chegar antes. Como tem gente que mesmo na dor e batendo forte, porque uma perda dessas é uma coisa assim inexplicável. Inexplicável para nós espíritas, mas a dor é inexplicável. Como tem gente que consegue ter progredido a ponto de aceitar, com toda a dor que isso traz. Então a gente vê que não é privilégio de alguém, ele ficou mais purificado, ele chegou antes. Não, é trabalho duro mesmo. E isso é uma coisa que só a lei do progresso pode nos trazer. E para encerrar com uma historinha que eu adoro, do balde furado, não sei de quantos de vocês já conhecem, vai encontrar pela internet um monte de versão, mas essa foi a que eu prestei mais atenção. Um jovenzinho morava numa aldeia pacífica, tranquila aldeia, e esse jovenzinho trabalhava, era solícito, participava da comunidade e se dispunha a ajudar todas as pessoas que chegavam perto dele, mas ele era profundamente infeliz. E ninguém da comunidade tinha se dado conta disso. Ele estava sempre mostrando alegria, ele estava sempre mostrando disponibilidade. Mas ele era profundamente infeliz. E nas cercanias dessa aldeia vivia um sábio, como sempre, um ancião. E ele disse: vou procurar esse ancião para ver o que ele me diz. Como é que eu encontro essa felicidade? E ele chegou no ancião e falou: sábio, o senhor é sempre muito bem-visto, o senhor nos dá conselhos bem-humorados, sensatos, e eu trabalho pra caramba, eu tento me colocar à disposição, mas nada que eu faço chega no objetivo que eu quero. A sensação que eu tenho é que tudo fica pelo meio do caminho, eu não consigo terminar nada. E eu estou sempre infeliz por isso. E eu vim aqui para ver se o senhor me ajuda a encontrar essa tal felicidade, essa plenitude. Não sabe que eu vou te ajudar, sem problemas. Recebeu ele com aquele sorrisão de pai, eu vou te ajudar. Mas antes eu vou te dar uma tarefa. Durante uma semana, você vai pegar um balde, vai lá no riacho, segue essa estrada poeirenta, vai lá no riacho e vai trazer esse balde para encher o meu poço. Só tem um problema, o balde é furado. Aí o garoto pensou, bom, não estou vendo lógica nisso, né? Um balde furado, que encheu um poço, mas tudo bem, ele estava querendo muito ouvir os conselhos do sábio. E assim o fez. Durante uma semana inteira, o sol de rachar, lá estava o menino de manhã, porque à tarde ele fazia outras atividades, com o seu balde fazendo aquele caminho, ia até o riacho, que era bem longe, aquela estrada poeirenta, voltava, quando ele chegava no poço, o balde estava quase vazio. Passou a semana, ele pensou, bom, eu decepcionei completamente o sábio, porque o poço, a água não fez nada, não aumentou 1 milímetro daquilo. Cada vez que chegava no poço, o balde estava vazio. Mas vou lá para ver. Qual não foi a surpresa dele? Quando ele chegou no sábio, e o sábio disse para ele: olha, meu querido, parabéns, você cumpriu a contento e de uma forma exemplar a sua tarefa. Ele não entendeu, né? Disse, mas como assim? A água do poço não se mexeu. Aí o sábio virou para ele e falou: meu jovem, olhe para trás e veja a estrada que você percorreu durante toda a semana.
Lembra como ela era feia? Apenas cheia de terra, perder de vista, parecendo um deserto? Agora, graças à água que você derramou no caminho, olha como brotou vida, olha como está florida novamente. A vida é como esse balde. Todos temos imperfeições e deficiências, assim como os buracos no balde. Mas isso não significa que devemos desistir. Para encontrar a paz e a felicidade, não se trata apenas de eliminar as falhas, não se trata apenas de conseguir os objetivos, mas sim de aprender a valorizar a jornada e aproveitar o máximo o caminho. E essa, meus amigos, esse é um conselho precioso para cada um de nós. Quando a gente achar, poxa, não deu certo, olha para trás, vê o que espalhou. É a lei do progresso. Nós estamos aqui para aprender, para progredir. Um pouquinho de cada vez, sem culpa e sem medo, sem esconder os nossos talentos, aproveitando cada um que a jornada encarnatória nos concedeu. E a nossa palestra chega ao fim. Agora vamos concentrar para receber essa dádiva que é o passe.